O melhor de Deus já veio sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6. É uma palavra do Senhor para mim, para a tua vida, nessa noite. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregá-lo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir e se sentar, aplaudindo ao Senhor. Deus entregou essa palavra para mim, e eu estava lendo o livro de João e me atentando, não somente a essa palavra, não somente a esse versículo, mas aquilo que vem antes disso, e aquilo que vem depois, e como foi a vida de Jesus aqui na terra, segundo escreveu João. E há quem diz que o livro de João é o livro do amor, né? O Evangelho. Nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, são as 4 epístolas que falam sobre a vida de Jesus, sobre como foi Jesus, como Jesus veio e passou aqui na terra, e cada um conta de uma forma, mas João é o discípulo do amor. João, ele conta de uma forma incrível, demonstrando para nós o amor de Deus por nós, ao entregar o seu filho e o que o seu filho fez por nós aqui na terra. É lindo ver a história de Jesus através de João, da visão que João teve. Só que eu estava passando por alguns momentos esses últimos meses, e eu vou abrir o meu coração com a igreja, porque antes de nós sermos pastores, nós somos seres humanos, e ser pastor não faz de nós super-homens, e não faz de nós melhores do que vocês que estão aí sentados. Ao contrário, eu tenho entendido que ser pastor nos faz servo de todos, mais ainda, nos faz pessoas menores, porque se nós não diminuirmos, a glória de Deus não vem. Se nós não nos diminuirmos, então nós vamos nos ensoberbar, e o que vai reinar dentro de nós já não é mais a presença de Deus. Então eu tenho compreendido isso durante 7 anos que eu tenho exercido esse ministério pastoral. Eu tenho entendido isso. Ser pastor é ser servo de todos. Ser pastor não nos torna melhor ou mais super-heróis do que outras pessoas. O pastor Jonas ministrou aqui e falou sobre coragem. Para ser pastor precisa ter coragem, mas não nos torna menos corajosos do que você, que deixou o conforto da sua casa para estar aqui também, que também entrega algo ao Senhor. Mas eu confesso que mesmo sendo pastora, e eu estou há 13 anos servindo ao Senhor e vendo as coisas que Deus tem feito, e nesses 13 anos um sentimento que nunca deixou de vir, independente do tempo, independente das circunstâncias, é um sentimento de dúvida. E eu queria falar um pouco sobre isso, que na nossa vida nós passamos por alguns momentos que nos gera dúvida.
Dúvida do que Deus pode fazer, dúvida daquilo que Deus prometeu, dúvida se nós vamos conseguir, dúvida de como vai ser o nosso dia de amanhã, dúvida se a nossa família vai realmente se entregar para Jesus, se está valendo a pena o sacrifício, dúvida se eu vou conseguir permanecer firme, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo com o vento soprando e querendo me derrubar. E aí eu pensei, Senhor, será que essa dúvida que eu sinto ao longo desses 13 anos, em alguns momentos que eu enfrento na minha vida, são dúvidas de alguém que não se converteu completamente, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso entregar mais, para que eu não tenha esse sentimento. E aí, o Espírito Santo de Deus começou a passear comigo na palavra, e começou a me levar a pessoas da Bíblia, que tinham tudo para não duvidar, mas duvidaram, que tinham tudo para crer quem era Jesus e o poder de Deus e o que Deus poderia fazer, mas duvidaram, mas deixaram a dúvida por algum momento entrar no seu coração, coisas que nós não vimos, mas eles viram, mas eles duvidaram. Mesmo assim, estava lendo o Salmo 73, um salmo que escreveu Asaf, e no salmo Asaf diz assim: Senhor, por que o ímpio está prosperando? Asaf se indignou e deixou a dúvida entrar no seu coração. No versículo 3 do Salmo 73, Asaf diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios quando via prosperando os ímpios. Asaf está dizendo, eu senti inveja. Mas espera, Asaf era um levita, um adorador, rasgava os céus com a sua adoração. Quando foi para inaugurar o templo, mesmo ele sendo aposentado, foi quem foi convidado para estar lá, porque era uma referência na adoração. Nós vimos aqui um homem de Deus, Marcos Feliciano, ministrar no altar e dizer: eu estou cansado. Porque pastor também cansa, pastor também sangra, também sente dor, também passa por dias difíceis e também chega a dúvida. No versículo 16 de Salmos que Asaf escreveu, ele dizia assim: quando pensava em entender isso, que foi para mim muito doloroso, ou seja, estava sendo doloroso para Asaf ver o ímpio prosperando e Asaf passando uma peleja. Ele ficava indignado porque o ímpio estava prosperando e ele não. Aí no versículo 17 ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ele começou a entender que a presença de Deus é o que vale mais. Não é o que ele estava vendo acontecer, era o que estava acontecendo dentro de Asaf. Aí no versículo 25 ele diz assim: quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que o alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. No final do Salmo 73, Asaf estava entendendo por que ele nasceu. Asaf estava entendendo, eu não estou prosperando, o ímpio está prosperando. A dúvida entrou no coração de Asaf, ele ficou irritado: Deus, por que ele está prosperando e eu não? Aí depois ele foi entendendo o fim desses ímpios que estavam prosperando, e entendendo o propósito: a quem tenho eu no céu além de ti. E quem tenho eu na terra, o que eu tenho, o que eles têm, não vale nada perto daquilo que eu tenho, perto daquilo que eu carrego. Ele estava dizendo, eles são famosos, eles estão prosperando, eles estão ganhando riquezas no mundo, mas Senhor, o que tenho eu na terra, senão ao Senhor? O que tenho eu além de ti nos céus e na terra? Eu continuarei pregando, contando as suas obras. Queridos, nós nascemos para pregar as boas novas, nós nascemos para falar de Jesus. Ei, você não nasceu para ser rico, você não nasceu para ser próspero, isso é consequência de obediência. Você nasceu para pregar as boas novas. Pastora, mas eu nasci para ver o ímpio prosperando. Você nasceu, você vai ver ele prosperando e vai dizer: ele está prosperando, Senhor, mas o que tenho eu, senão a ti?
a presença de Deus vale muito mais. Mas Asaf, antes de reconhecer isso, deixou que a dúvida entrasse no seu coração. Ele deixou a dúvida entrar no seu coração. E aí Deus me levou lá para João Batista. João Batista era o cara que batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo de uma forma corpórea descendo sobre Jesus. E Deus disse: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas quando João Batista foi preso, ele disse para os discípulos: pergunta para ele se ele é mesmo o que havia de vir. Mas João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele escutou Deus dizendo que aquele era o filho dele. Mas quando ele esteve preso em uma situação difícil, a dúvida entrou no coração de João Batista. E ele disse: manda lá, pergunta para ele se ele é mesmo aquele que havia de vir. Nós temos o direito da dúvida. Pergunte por quê, pastora? Porque nós somos seres humanos. João Batista é um grande pregador, e Jesus chamou ele do maior, o maior profeta, mas ele também teve dúvida. Hoje eu vim aqui, queridos, nessa noite para te dizer que você pode ter dúvida. O que você não pode é desistir, mas você pode ter dúvida. Pastora, mas por que você está pregando sobre isso? Eu pensei que hoje ia vir aquela palavra rasgada do que vai acontecer nessa semana, do que Deus tem para mim nessa semana. Não, mas é uma palavra que está te dizendo que você pode ter dúvida, que você pode expor a sua dor, você pode ter necessidades, você pode chorar, você pode sofrer, você pode também sangrar. Você tem esse direito por você ser um ser humano. Mas eu estou te falando de pessoas que depois que a dúvida entrou, entenderam o propósito ao qual nasceram para cumprir. E cumpriram esse propósito. Quando a gente fala de dúvida, a gente lembra de Tomé. Tomé viu Lázaro ressuscitando. Tomé viu Jesus andar sobre as águas. Tomé viu 5 pães e 2 peixinhos se multiplicarem e alimentar uma multidão. Mas quando falaram para Tomé que Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Eu só acredito vendo. Era alguém que andava com Jesus, era alguém que viu as coisas que Jesus fazia, mas ainda assim não acreditou. Deixou a dúvida entrar. Nessa noite você precisa entender isso, que você tem o direito de sentir dúvida às vezes. Mas o seu direito de desistir acabou. O seu direito de desistir acabou no momento em que você se encontra com Jesus e vê tantas pessoas dando as costas para Ele. Mas você pode estar numa situação de dúvida, mas você olha para Ele e, tomado pela glória, você diz: para onde iremos nós? Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a entender que somente Ele tem palavras de vida eterna. Natanael, que achava que não podia vir algo bom de Nazaré, achava que nada bom podia vir de lá. A dúvida. A Bíblia diz que quando Jesus chegou para ter esse discipulado, uma multidão aguardava Jesus. Só que quando você lê o capítulo inteiro do capítulo 6 de João, você vai entendendo que aquelas pessoas não esperavam Jesus para direcioná-los. Eles esperavam um Jesus que havia feito milagres e multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. Havia uma multidão esperando, não era Jesus o Messias, era esperando Jesus que fazia milagres. Quantos de nós não entramos na presença de Deus e ficamos aguardando que Ele faça milagres? Quantos de nós não queremos os milagres que Deus pode fazer para nós? Escutamos que Jesus curou, escutamos que Jesus ressuscitou, escutamos que Jesus restaurou, e aí nós viemos para uma igreja como essa, num culto como esse, cheios de interesse de que Jesus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Aquela multidão estava nessa grande expectativa, mas Jesus, quando chega para a multidão, Ele diz: vocês estão esperando aquele milagre do pão? Vocês não estão aqui para ouvir um sermão, vocês estão aqui porque vocês querem comida, porque vocês querem ser alimentados com pão. Mas eu estou aqui para dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer e que
vai ter mais fome. Ele estava dizendo, esse é o verdadeiro evangelho, esse é o pão vivo que desceu do céu, precisa se alimentar de Jesus. Só que não era isso que a multidão queria ouvir. Não era isso que aquela multidão queria escutar. Eles queriam ouvir coisas e ver coisas que saciavam o ego deles. Eles queriam ver milagres. Eles queriam ser alimentados pelo milagre de Jesus, mas não queriam entender que Jesus era o próprio milagre. Queriam aquilo que Jesus podia fazer, mas não queriam o próprio Jesus. O pão que eles estão buscando acaba quando eles não conseguem compreender que Jesus é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu. Jesus não veio com uma pregação para agradar. Jesus não apoiou a multidão, não pregou o que a maioria queria escutar. Ele não fez isso. Deus pode fazer milagres na sua vida, diga sim. Mas você vai se dar conta, queridos, que o maior milagre é Ele estar na nossa vida. Quando Jesus realizar todos os teus sonhos, quando Jesus fazer tudo o que você um dia orou e desejou, quando Jesus cumprir a promessa dele na tua vida, quando você vencer algumas guerras, e quando você olhar para a tua vida material, e tudo está estável, quando você olhar para dentro da tua casa, para a tua família, e tudo está estável e está tudo bem, você não vai só cantar aquela canção de nada eu tenho falta. Você vai se sentir só, mesmo no meio de uma multidão. Você vai se sentir só mesmo no meio da multidão. Quando você conquistar tudo aquilo que você tem acordado cedo para conquistar, que você tem colocado diante de Deus nas suas orações, quando você ganhar muitas vidas para Jesus, quando você alcançar, se é que exista, um êxito para o seu ministério, para a tua carreira, para a tua vida profissional, quando você conquistar a casa dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos, quando você tiver uma família completa, você ainda vai olhar para dentro de si, e se não houver a presença de Deus, você ainda vai se sentir só. Pastor, e eu tenho a presença de Deus, então o que acontece? Eu me sinto completo? Não. Não, você não se sente completo. Quando você percebe que Deus já realizou alguns milagres na sua vida, e você se sente só, então você entende que o maior milagre que aconteceu na sua vida não são as coisas que Ele te entregou, que Ele te deu, é a presença dEle dentro de você. É a presença dEle dentro de você, não são as coisas, não são as pessoas, não são os aplausos, não são os elogios. Quando você começa, querido, a entender o que é milagre, você não entende que milagre é Deus te curar. Eu estava aqui conversando com a irmã, dizendo, eu fui diagnosticada de novo com um câncer que eu já havia testemunhado que havia ido embora. Ela disse para mim, pastora, mas eu estou em paz, porque o maior milagre ela já recebeu, Jesus já veio, já se entregou, reside dentro dela, isso ninguém pode tirar. O câncer não toma, a enfermidade não toma, o inferno não toma isso. É paz. O maior milagre, queridos, que nós podemos viver é voltar a Deus e entender que o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. E não são as coisas. Esses dias eu fui tirar uma palavra com meu sogro, com o apóstolo Lorival. Eu falei, tira uma palavra para mim, porque eu quero mudar de casa. Não sabia que estava grávida ainda, mas já estava querendo engravidar. Eu falei, eu quero uma casa maior, vou alugar meu apartamento, vou alugar outro maior. E eu não queria fazer as coisas sem saber se é de Deus. Na realidade eu estava na dúvida, e quando tem dúvida, você já tem que ficar meio assim, né? E ele tirou a palavra para mim. Na hora que ele tirou a palavra, eu não sinto vergonha disso, porque eu sou um ser humano. Mas, em português bem rasgado, Deus quebrou minhas pernas. Ele falou assim, ele nem sabia do que se tratava ainda, porque eu não tinha falado. Ele falou assim, Deus está falando para você, que é para você adorar a Ele. Porque o que Ele tinha para fazer, Ele já fez.
aquilo rasgou meu coração. E eu falei, meu Deus, eu estou preocupada com uma coisa tão exterior, quanto eu deveria estar adorando a Deus e agradecendo a Ele só pelo que Ele já fez e pelo que Ele representa na minha vida. Jesus não mudou aquela pregação para agradar ninguém. Ele continuou pregando. Ele estava dizendo para aquela multidão: vocês estão esperando um milagre que aconteceu há pouco. Do outro lado, estão esperando que eu multiplique os pães e mate a fome de vocês. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava dizendo para aquela multidão: eu sou o milagre que vocês precisavam. Ele estava dizendo: vocês não têm acesso ao Pai, vocês não conhecem o Pai, mas através de mim, do pão vivo, vocês vão conhecer a Ele. É por mim. Ele estava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como ver o Pai se não for por mim. Não tem como conhecer a Deus se não for por mim. Mas não era a pregação que aquela multidão queria ouvir. Eles queriam os milagres de Jesus. Então muitos foram embora. Ele olha para os 12 que estavam com ele e diz: e vocês? Vão também? Mas Pedro, tomado por uma presença gloriosa, diz: Senhor, para quem iremos nós? Pedro entendeu que ele era o pão vivo. Pedro estava entendendo, não é sobre o que ele está fazendo, é sobre o que ele significa, é sobre o que ele é sobre o que ele veio nessa terra para fazer. Ele veio me salvar, ele veio me resgatar, ele veio me tirar das trevas e me colocar na luz. Ele veio para me salvar. Se nós não entendemos, querido, que Ele é o verdadeiro milagre, então nós vivemos um evangelho em vão. Então nós buscamos a Deus em vão, se nós não entendemos que Ele é o pão vivo, que Ele já fez o maior milagre que Ele poderia fazer, por mim e por você. Nós precisamos compreender isso, ter esse entendimento. No mesmo livro de João, no capítulo 1, versículo 45, fala sobre a história de Natanael. E eu queria compartilhar com vocês. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Jessé. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Amém? Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E respondeu Jesus e disse-lhe: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael julgou Jesus sem nem ter visto ele. Falou para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não julguem quem você não conheceu de perto. Amém? Nós não podemos julgar, porque Deus faz coisas incríveis com aqueles que reconhecem Deus como o nosso Pai. Um cara gago pode se tornar um profeta. Uma menina órfã, rainha libertadora. Um menino, rei de Israel. Deus vai fazendo as coisas diferente daquilo que nós pensamos. Ele pega um homem bruto, inteligente, e transforma no líder da igreja. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa assim. Eu não sei aonde Deus te viu. Eu não sei
qual era o tipo de figueira que você estava quando Ele te viu, mas eu sei que Ele te viu. Se você está aqui nessa noite, então Ele te viu. Pastora, mas eu não sei falar direito. Então cuidado, que você pode ser um profeta. Pastor, mas eu sou órfão, meu pai me abandonou. Cuidado, porque você pode ser uma libertadora. Mas eu sou só um menino, ninguém nem liga para mim. Eu vivo atrás das malhadas, eu faço coisas para Deus que ninguém vê. Eu faço coisas com Deus e venço guerras com Deus que ninguém vê. Então cuidado, Deus pode te tirar de lá a qualquer momento e você pode se tornar um rei de Israel. Mas eu vim de um lugar pequeno onde ninguém dava valor. O meu bairro, a minha cidade, a minha família nem é conhecida. Eu nem nasci num berço evangélico. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque nasceu algo bom do Zé e da Maria, que salvou a humanidade. Então pode vir alguma coisa boa sim de Nazaré. Nós temos dificuldades, queridos, de reconhecer quem é Jesus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Jesus estava dizendo para Natanael: Natanael, bem-vindo ao discipulado. O discipulado é assim: ninguém te viu, mas Ele vê. Aí Ele chama. E aí você começa a ser discipulado. Está impressionado com isso, Natanael? Está impressionado com que você, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Se prepara, porque você vai ver coisas muito maiores. Vai ver os céus abertos e os anjos descendo e subindo. Ei, da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? Você pode se perguntar nessa noite: de onde Deus me conhece? Natanael começou a ser discipulado por Jesus. Um discipulador que confronta, corrige, mas não abandona. Porque ele ensinou. E quando ele ia para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo de Deus vai estar com vocês, vai estar direcionando vocês. Enquanto Jesus fazia o que agradava a todos, havia uma multidão. Mas quando Ele começou a confrontar, alguns começaram a se incomodar e foram embora. Quando Jesus confronta aquela multidão, quando Jesus disse que Ele era o pão vivo e que era necessário que se alimentassem dele para ter a vida eterna, então eles foram embora. Eu estou aqui nessa noite, queridos, como boca de Deus neste lugar, para dizer e afirmar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que não quiserem comer desse pão vivo vão ter que ir embora, como aquela multidão foi. Aqueles que não quiserem experimentar mais dele vão ter que ir embora. Aqueles que vieram só para ver aquilo que ele pode fazer vão ter que ir embora, porque para viver precisa comer do pão vivo. Para encontrar salvação, para encontrar o seu propósito, precisa se alimentar do pão vivo. Lucas 7:23 diz: e mais bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa, por causa da minha palavra. É aquele que, como diz o pastor Jonas aqui, tem coragem. É aquele que não tem medo, é aquele que avança. É aquele que não tem medo de ser caluniado, de ser difamado. É aquele que não tem medo de correr risco. É aquele que não tem medo de perder tudo. Existe uma canção que eu canto na minha intimidade com Deus, que diz assim: se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu. Ele está dizendo, é uma canção que está dizendo: me dá poder de filho, Senhor. Porque eu li na tua palavra que o Senhor andou sobre as águas, e está na minha vez agora. Está na minha vez de andar sobre as águas.
Está na minha vez de entender que o Senhor é o maior milagre que aconteceu na minha vida. Que ter entregado a minha vida para Jesus foi a melhor escolha que eu fiz. E se eu não entreguei ainda essa noite, é a noite de se entregar. É a noite de reconhecer Jesus como um verdadeiro milagre. É a noite de voltar para Ele. A Bíblia não diz o que Natanael estava fazendo, infelizmente, debaixo daquela figueira. A Bíblia não conta o que ele estava fazendo. Mas eu imagino que não seja algo bom, porque quando Jesus disse assim: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo daquela figueira. Natanael imediatamente: Senhor, tu és Rabi, mestre. Ele já reconhece Jesus. Eu imagino que talvez ele não estivesse fazendo alguma coisa boa, mas Jesus não expõe ele. Ele diz assim: você ainda vai ver muitas coisas. Eu não sei se você ainda se encontra embaixo da figueira, mas Jesus, o pão vivo que desceu do céu, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. O pão vivo que desceu do céu está aqui. E Ele te viu debaixo da figueira, não importa o que você estivesse fazendo. Talvez, vamos conjecturar, Natanael talvez estivesse acessando sites pornográficos. Talvez Natanael estava pensando em coisas desse mundo e com os olhos fixos nas coisas dessa terra. Talvez Natanael estava pensando o quanto ele seria próspero. Talvez Natanael estava olhando para as irmãzinhas que passavam. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas Jesus sabia, porque Ele disse: Natanael, você estava sozinho, mas eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi lá, eu te vi na pornografia, eu te vi nos vícios, eu te vi na prostituição, eu te vi no baile funk, eu te vi sozinho, chorando no travesseiro do teu quarto, eu te vi debaixo daquela figueira, e eu te chamei, e agora vem ver, Natanael, vem e ver, porque tem coisa boa saindo de Nazaré, tem coisa boa vindo da Vila Matilde, tem coisa boa vindo do teu bairro. Tem coisa boa saindo do meio da tua família. Ele te viu. Ele te encontrou. Queridos, eu nem imaginava. Com 12, 13 anos dançando funk, em baile funk. Tinha nem idade para isso. Eu estava numa praça e uma menina de nem 10 anos me entregou um panfleto. Ela disse assim: moça, Deus vai mudar a sua vida. Aquela menina foi usada por Deus, e Deus estava me vendo debaixo da figueira. Ele estava me olhando dançando funk, nos baile funk, usando droga, mas Ele estava dizendo: não é aí o seu lugar. Está saindo coisa boa lá da Vila Nova York. Está saindo alguém bom lá daquela viela. Alguém que vai restaurar vidas. Alguém que vai transformar famílias através do poder de Jesus. Está vindo coisa boa da tua casa. Está vindo coisa boa da tua família. Pastor, mas eu sou tão pequeno, pastora. Mas a história da minha família é tão difícil. Ah, queridos, mas Deus enxerga. Deus te viu. Deus te encontrou. Deus te encontrou. Nós entramos naquela invasão para fazer um culto. Era só um culto. Quando nós chegamos lá, pessoas sedentas, eu olhei e eu disse: meu Deus, isso aqui é tão difícil. O trabalho social é tão difícil, porque você precisa mudar a mentalidade das pessoas ao entender que não é aquilo que Deus tem para elas. Acho que foi no 3º ou 4º culto, eu levei o Jonatas e ele disse: amor, é difícil, né? É difícil pregar aqui, é difícil a mentalidade das pessoas. E eu disse: é. Aí uma moça levantou a mão e disse: deixa eu contar um testemunho. Vocês entraram na minha casa e oraram por mim, e eu não usei mais droga. Eu me libertei do cigarro junto com a minha filha. No mesma semana elas foram para o encontro com Deus. Nós entramos na casa delas e
Eu vi a situação daquela casa, daquele banheiro, não dá para chamar aquilo de banheiro. Eu disse: Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. As ONGs foram proibidas de entrar lá na invasão, o PCC proibiu. É só a igreja que eles deixam entrar lá. E eu falei: meu Deus, se o PCC proibiu que alguém fizesse algumas coisas por eles, e só a igreja pode fazer, porque a igreja não está fazendo. Até o comando deu autoridade para a igreja. Até o PCC disse: só vai entrar aqui para ajudar a comunidade se for cristão, se for a igreja. Entramos lá, nós não tínhamos R$1. Eu não tinha condições financeiras para reformar aquele barraco, mas eu me juntei com as evangelistas. Eu disse: gente, a gente vai conseguir. Conversei com o Fernando, o pedreiro lá da IAPSED. Ele disse: pastora, eu vou reformar. Eu falei: Fernando, faz o orçamento do material de construção, R$5.134. Nós não tínhamos R$1. Uma pessoa ofertou aqui, outra ofertou ali. Fizemos os almoços, conseguimos arrecadar 2.400 e pouco. E eu falei: falta pouco. Liguei para o Fernando e falei: Fernando, falta pouco, se prepara que daqui mais ou menos umas 2 semanas a gente já vai ter o dinheiro. Uma moça me chama no Instagram. Eu não a conheço pessoalmente. Inclusive, se ela estiver aqui, eu gostaria muito de te dar um abraço e agradecer a Deus pela sua vida e orar por você. Ela me chamou no Instagram, eu não a conheço pessoalmente. E ela disse: pastora, eu te acompanho no Instagram, quanto falta para reformar a casa daquela mulher? Eu não acreditei que ela pudesse dar o valor todo, mas que ela ajudaria com o que ela pudesse. E eu mandei: falta R$2.446. E aí ela me mandou o print do Pix e falou: pastora, vai construir a casa dessa mulher, e nós já temos todo o dinheiro, os R$5.134, para fazer um banheiro para aquela família, para fazer um quarto, para arrumar aquela casa. E quando ela me entregou esse valor, eu mandei um áudio para o Ricardo, que tem a ONG e está me auxiliando nessas questões sociais. Eu disse: Ricardo, Deus confirmou. Vamos procurar a casa para montar um abrigo para essas mulheres, porque Deus está provendo. Deus levantou essa mulher que eu nem conheço. Eu falei para ele: pode procurar a casa, vamos atrás da casa, porque eu entendi que quem vai manter esse projeto é o Senhor. Quem vai manter esse abrigo é o Senhor. É Deus quem vai fazer. Estamos procurando casa. Amanhã eu já vou visitar uma, porque eu creio que nós vamos abrigar mulheres em situação de rua, e esse vai ser só o primeiro projeto. Conversei com a dona de um abrigo, com a gerente de um abrigo, e ela disse: eu recebo uma verba da prefeitura de R$106 mil para manter esse abrigo. Conversei com o Ricardo, falei: tirando da prefeitura, quanto que a gente precisa? Mais ou menos uns 60 mil. Eu não tenho esse dinheiro, mas ele está vindo para as minhas e para as suas mãos, para nós sustentarmos essas mulheres. Pastora, mas você vai manter essas mulheres lá até elas morrerem, cuidar delas? Não. Nós vamos ficar 3 meses com elas, porque nós vamos tirar os documentos delas, nós vamos arrumar emprego para elas, nós vamos reestabelecê-las de volta na sociedade, e vamos dizer para elas: ainda há esperança, enquanto a vida há esperança, porque Deus também me viu debaixo da figueira, e a Deus te viu também, Jesus te viu também, e agora Ele está te trazendo de volta para o propósito ao qual você nasceu para viver. O maior milagre, queridos, Ele já fez. Quantos de nós estamos preocupados com as nossas coisas, com o que nós queremos, com o que nós precisamos, enquanto tem pessoas que não tem nem banheiro dentro de casa? E precisa que a igreja de Cristo Jesus se levante e diz: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Aonde é a figueira que o Senhor te encontrou? Você pode se colocar de pé agora e fechar os teus olhos. Aonde é a figueira? Aonde você estava? É a noite de lembrarmos de onde Deus nos tirou, do que Ele já fez por nós, e de adorá-lo. Porque nós já dissemos aqui várias vezes que Deus faz em nós e depois Ele faz através de nós.
Um dia entraram na minha casa. Vou ser mais claro, um dia o pastor Jonatas entrou na minha casa. Ninguém queria entrar lá. Eu nunca tive um namorado da minha adolescência, porque eu tinha vergonha de levar na minha casa. Porque minha casa era velha. Quando eu me converti, eu tive que romper com isso, porque eu conheci alguém em que eu acreditava viver o propósito de Deus. Então, eu precisava romper com isso. E eu levei para dentro da minha casa. Ele acreditou em mim, ele acreditou nos meus pais, ele acreditou nos meus irmãos. Ele foi um pai para eles. Ele entrou na minha casa, ele orava, ele separava as brigas. Ele comprava alimento muitas vezes. Ele nos discipulou durante anos. Ainda faz isso. Cuidou de nós e acreditou em nós. Deus me viu debaixo da figueira. Deus me viu nos baile funk. Deus me viu usando droga. E Ele usou um resgatador para entrar dentro da minha casa e dizer: não é isso aqui. Ele usou um resgatador para entrar dentro da minha casa, um homem de Deus, para dizer: o que Deus tem para vocês é muito maior daquilo que vocês imaginam, daquilo que vocês estão vivendo. Mesmo que a nossa realidade não era aquela, a nossa realidade era diferente, era muito difícil acreditar no que Ele estava falando. Mas quando nós tentávamos desistir, Ele dizia: não desiste, porque Deus vai fazer. Jesus estava lá com Filipe, estava lá com Natanael. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Hoje Deus te vê debaixo da figueira e vai usar um discípulo dele como um resgatador para entrar dentro da sua casa, para restaurar todos os lugares que foram assolados da tua vida. E depois, pastora, depois você vai viver o milagre em todas as áreas da tua vida. Mas vai chegar uma hora em que você vai se ver na solitude e vai entender que o maior milagre é Ele. E aí você vai entender: não dá para ficar só em mim, precisa ser em mim. E já foi em mim, agora tem que ser através de mim. E aí vai chegar a sua vez de entrar nas casas e restaurar pessoas que estavam sendo assoladas pelo diabo, que estavam sendo massacradas. Você consegue fechar os teus olhos agora e ser tomado pela glória de Deus, como foi Pedro, e dizer: Senhor, para onde iremos nós? A quem iremos nós, Senhor? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. A quem eu irei? Para onde eu vou? Não tem lugar para ir, não tem para onde correr, não tem. Pastora, vocês não se cansam, vocês não têm vontade de desistir, vocês não passam guerra? Sim, nós sangramos às vezes, mas não tem mais para onde ir. Já foi. Queimamos as nossas carroças, afundamos os nossos barcos, não há mais para onde ir. Ei, Bruno, não há mais para onde ir, Bruno. Ei, não há mais para onde ir. Você já queimou o passado, já queimou as carroças, já abandonou tudo. Agora é rumo para o propósito. Agora é viver o que Deus tem. Mas é dolorido, é dolorido. Mas aí você entra num barraco e vê pessoas dizendo: eu fui curado, eu fui liberto. Aí você diz: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se entregar. Vale a pena morrer. Vale a pena queimar as carroças e afundar os barcos. Seja tomado pela glória de Deus agora e diga: Senhor, para onde eu irei?